Muito bem, estamos de volta aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou Mário Carvalho, jornalista, e sejam sempre muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conexão Política. Olha, minha gente, toda a expectativa desta semana se volta para o Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Porque nas próximas horas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele pode indicar oficialmente o nome daquele que irá substituir a ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Ela que já está aposentada, ou seja, ficou vaga aí uma cadeira no STF. Muito bem, a certeza que se tem é que não será indicada nenhuma mulher para substituir Rosa Weber. E os nomes que aparecem são considerados aí os 3 mosqueteiros do Lula. Um deles, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O outro, o advogado-geral da União, Jorge Messias. E aparece também, no terceiro nome, o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Agora, esses 3 nomes têm gerado aí uma expectativa enorme, não só na classe política, como no âmbito do judiciário, no âmbito jurídico. E aí você tem o Flávio Dino, que é alguém que era da magistratura, tornou-se político, largou a toga e agora pode voltar à magistratura. Você tem aí o advogado, né, geral da União, o Jorge Messias, que é da cota do PT, e pode também assumir o STF. O Bruno Dantas aparece aí, mas há quem diga que com menos intensidade para ser o indicado. No entanto, esses 3 nomes estão figurando aí como os 3 mosqueteiros do Lula. Muito bem, mas eu quero lembrar aqui que você que ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, curtam, comentem, compartilhem, tá certo? Muito bem, dando prosseguimento aqui aos fatos, é bom que se diga que esses 3 nomes que estão aí na bolsa de apostas, né, um deles pode ser o indicado aí pelo presidente Lula nas próximas horas ou nos próximos dias. E aí, minha gente, é preciso que se diga que nesse momento o clima no Supremo Tribunal Federal está altíssimo no embate técnico e político e também jurídico com o Congresso Nacional. Não só com o Senado, mas também com a Câmara Federal por conta de algumas pautas que andaram rondando o STF e que o Congresso Nacional diz, não, isso aqui quem tinha que discutir éramos nós. E aí eu quero lembrar aqui o seguinte, o Supremo Tribunal Federal e o Senado, nas últimas 2 semanas, vem tendo aí embates ferrenhos ao redor de temas importantes para a sociedade brasileira. Eu vou colocar aqui os principais temas que estão sendo aí palco de entraves entre o STF e o Senado, mais especificamente o Congresso Nacional. Primeiro, a liberação do porte de drogas, tema polêmico. O aborto, tema mais do que polêmico. O imposto sindical e o marco temporal de demarcação das terras indígenas, que
gerou polêmica na Câmara dos Deputados com a bancada ruralista, que o Senado, na semana passada, derrubou, né, o que o STF, na verdade, havia considerado inconstitucional, a questão do marco temporal. O Senado aprovou um projeto de lei mantendo o marco temporal, né, onde terras indígenas serão consideradas a partir da Constituição de 88, de outubro de 88. Então, de um lado, o Supremo Tribunal Federal considera que o marco temporal é inconstitucional. Já o Senado apresentou e aprovou um projeto de lei garantindo o marco temporal. Ou seja, há quem diga que o confronto foi uma mediação de forças, né, aí entre legislativo e judiciário. Muito bem, só para se ter uma ideia aqui, o líder da oposição no Senado, é o senador Rogério Marinho, ele diz que as mais recentes reações do legislativo são muito mais, né, que uma reafirmação de prerrogativas do que um confronto com quem quer que seja, ou, sendo mais explícito, com o Supremo Tribunal Federal. O Rogério Marinho, ele diz aqui que a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que estava na condição de presidente do Supremo, com a aposentadoria assumiu aí o ministro Roberto Barroso, já foi empossado. Então ele diz que com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, né, isso gerou um processo de, abre aspas, invasão de competências. O que está sendo colocado aqui é que o Supremo Tribunal Federal estaria entrando na esfera política, né, do Congresso Nacional, porque caberia ao Congresso decidir sobre essa questão. O problema é que muita gente diz, o Congresso dormiu e o Supremo pegou, né, o bonde andando. Muito bem, e aí o Rogério Marinho fala de invasão de competências com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, né, que tem incomodado parlamentares a ponto de provocar uma série de respostas por meio do avanço de projetos. Rosa Weber, que foi substituída pelo ministro Roberto Barroso, que foi empossado na semana passada, na quinta-feira 28, trouxe temas à tona que deveriam ser decididos pelo Legislativo, conforme a visão do senador Rogério Marinho. Marinho afasta a hipótese de que o Congresso Nacional possa sofrer acusações de omissão em relação a temas caros ao Brasil, pois muitos deles já possuíam a legislação devida. Sendo assim, delegar temas que vão organizar a sociedade civil a 11 ministros do Supremo não seria adequado, porque o Legislativo existe para representar a população com princípios e leis decididos no Congresso. Dá para vocês entenderem aí, perceberem o clima de tensão entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. É neste envolto clima de tensão que esses três mosqueteiros estão aí na expectativa de alguém assumir o lugar da ministra Rosa Weber. Então, ao longo das últimas semanas, como havíamos falado aqui, se estabeleceu um jogo de toma lá da cá entre Senado e STF. Praticamente todas as decisões do Supremo que versam sobre temas polêmicos, eu falei temas polêmicos, encontraram respostas na Casa Revisora. Agora, o ministro Barroso, que assumiu o comando do Supremo, ele diz que não há nenhuma invasão de competências por parte do Supremo ao Congresso e que também não há nenhuma questão de animosidade, um clima travoso entre
o judiciário e o legislativo. Porém, o que se tem percebido é o contrário, e isso está refletindo duramente, né, no Congresso Nacional. Não é só o Senado acabou dando uma resposta, votando aí, colocando em pauta pontos que o Supremo Tribunal Federal havia considerado, né, que era tranquilo, que era, na verdade, que era o ponto inconstitucional. E agora essa questão do marco temporal pode ser vetado aí pelo presidente Lula, já que o Senado aprovou. E o presidente Lula vetando, né, o que pode acontecer é o Senado apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e aí as coisas vão retornar à discussão do marco temporal. Então, nada definido sobre essa questão. Pois bem, o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, ele acredita que nos próximos meses serão mais tranquilos. Agora, eu não consegui entender aqui como mais tranquilo, já que tem aí uma PEC antidrogas, né, do senador Pacheco, do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que vai tramitar na casa, e aí o Supremo já buscou aí descriminalizar a questão do uso e do porte de drogas, né? E tem agora esse projeto aí. Tem também a questão que o Senado deve votar, né? O Congresso, na verdade, a questão da limitação de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha só, e aí o Rogério Marinho diz que a coisa deve ficar mais tranquila, eu acho que vai esquentar. Porque até hoje, ministros do Supremo se aposentam compulsoriamente aos 75 anos de idade. E agora querem limitar, né, o tempo de permanência dos ministros do Supremo, né, na mais alta corte do país. Isso deve esquentar, acredito que sim, ainda mais a discussão, né? Deve esquentar o clima não só nos bastidores, mas a coisa está pulando os bastidores e saltando aos olhos. Então muita coisa deve acontecer, né? Principalmente toda expectativa nesse momento é do presidente Lula indicar aquele que será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Logicamente que terá que passar por uma sabatina, né, no Congresso Nacional, no Senado, e com participantes aí também da Câmara dos Deputados. E aí sim, a partir daí, o novo indicado deve, se passar na sabatina, né, deve assumir a cadeira da Rosa Weber. Olha, lembrem-se que o senador Flávio Bolsonaro disse que a turma da oposição vai para cima se o indicado for o Flávio Dino, né? E ele até disse aqui, o Flávio Bolsonaro, não passará facilmente e não deve passar na sabatina. Vamos aguardar, toda expectativa se volta para esta semana. Galera, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal. Se não está inscrito, né? Comentem, compartilhem, curtam, que o programa Conexão Política comigo mesmo, Mário Carvalho, volta em breve, tá certo? Um grande abraço a todos, até a próxima aí. Tchau!